tarde. Boa tarde a todos, acho que estão participando dessa live. Queria agradecer primeiramente a presença, tá, do Cláudio Salles, tá, que é presidente do Instituto Ascende Brasil, e também do Luiz Barroso, que é presidente da PSR, ex-presidente da EPE, empresa de pesquisa energética. Privilégio para a gente estar com esses dois feras aqui do setor, acho que são um dos maiores especialistas hoje do setor elétrico no Brasil. Não é um setor fácil, né, é um setor complicadíssimo, né, então, bem-vindo a todos. Eu queria fazer só um comentário inicial. A gente, obviamente, esse debate está sendo muito em cima dos impactos do coronavírus e de tudo que a gente como Brasil, economia, enfim, pessoas, né, tudo que a gente tem vivido recentemente. E, dito isso, né, a gente tem visto diversos setores da economia sendo extremamente afetados, né, e o setor elétrico não é muito diferente. O que é um pouco diferente do setor elétrico, na minha opinião, é que o setor elétrico ele é um setor amplamente regulado, né, nas diversas cadeias do setor. Então, as intervenções e as alterações que acontecem no setor, eu acho que elas são um pouco diferentes do que a gente vê em outros, né? E a gente já tem visto algumas medidas, né? Normalmente, essas mudanças do setor, elas costumam ser coordenadas pela ANEEL, que é o regulador, o ente regulador, com o Ministério de Minas e Energia. E algumas coisas já têm sido feitas, acho que recentemente, acho que provavelmente todo mundo que acompanha a gente deve ter visto, uma das primeiras medidas que o regulador, junto com o Ministério, declararam foi a impossibilidade, né, o veto das empresas distribuidoras de cortarem, né, consumidores inadimplentes por um período de 90 dias. Então, eu queria, antes de qualquer coisa, passar a palavra para vocês passarem para a gente um pouco qual é a visão de vocês sobre tudo que está acontecendo hoje no setor, e poder, de repente, passar um pouco dentro do setor, dado que a gente tem diversos segmentos que são muito diferentes entre si, geração, transmissão, distribuição e comercialização, onde vocês acham que o risco é maior, quais segmentos são mais protegidos. Então, eu vou passar a palavra para o Cláudio, de repente, para começar a fazer essa abertura, e depois, Luiz, passo a palavra para você direto, tá? Por favor. Muito obrigado, João, e obrigado, Luiz Barroso, pela companhia. Sempre muito de fato, João, essa hecatombe, né, global, mundial, totalmente inesperada, né, atinge o país, atinge a economia como um todo e atinge o setor elétrico, né? Duas observações eu posso fazer no início. Primeiro, em contato permanente com todos os elos da cadeia de valor do setor elétrico, eu percebo que estão todos, digamos, tão chocados quanto e tão preocupados quanto na busca de soluções, sabendo que elas não são fáceis, dado o tamanho da crise. Segundo, é uma observação, só reforçando o que você disse, quer dizer, o setor de energia elétrica, ele produz aquele insumo que seja, talvez, na sociedade moderna, o insumo dos insumos, que a energia elétrica, sem o que nada funciona. Então, essencialidade é pouco para descrever a relevância da energia elétrica. E isso está, de fato, sendo ameaçado pelas consequências dessa crise, né? Ameaçado por toda a natureza, são centenas de milhares de pessoas que trabalham nesse setor, que agora tem que observar esse isolamento social, mas há um grupo de milhares que não podem, que tem que se deslocar, enfim, ameaçado do ponto de vista prático e ameaçado do ponto de vista econômico-financeiro, da continuidade do serviço, porque os efeitos econômico-financeiros sobre a cadeia toda são gigantescos. Então, o momento, e eu acho que você vai abordar isso nas suas provocações posteriores, é de pensar de que maneira pode se equacionar, enfim, as soluções, as pontes que nos levem, enfim, dessa realidade muito dramática a uma saída, a um equilíbrio que assegure a manutenção desse serviço tão essencial. Você deu um exemplo de uma decisão que foi tomada recentemente pela ANEEL, mas a própria ANEEL,
eu entendo a motivação deles ao tomar aquela decisão, que foi proibir que as empresas de distribuição façam cortes de energia por esses próximos meses, né? A motivação foi mais do que justificável, compreensível até, porém, eles mesmos chamam a atenção de que não se trata de isentar consumidores do pagamento pelo uso da energia, mas somente de garantir a continuidade. Ou seja, coisas desse tipo estão acontecendo e demonstram a maturidade da reflexão do que se está tratando. Mas, dito isso, e para passar a palavra ao Barroso, o momento ainda é de muita apreensão, muito cuidado, que as coisas não estão acontecendo de forma tão coordenada como seria desejável que acontecesse. Então, com isso, eu espero passar a palavra, mas estou certo que você vai voltar a questionar os detalhes sobre essas questões. Ok. Bom, eu queria, em primeiro lugar, agradecer o convite, ao Pimentel, ao com o Cláudio, ao meio de grandes amigos. E eu acho que a situação é muito grave, como o Cláudio já adiantou, os impactos, eles efetivamente dividem em níveis, né? Existe um impacto bem objetivo inicial, que é da redução de mercado, um impacto quantitativo, um impacto relativo ao consumidor, mas que tem sido muito severo, a redução do mercado a nível global, acima de 15%, 18%. No Brasil, o mercado caiu já 10% de média em uma semana, 13% da carne, mais ou menos, em outra. Realmente está bem difícil, tá? E o impacto da mercado tem várias consequências comerciais. Essas consequências começam no preço da energia, no atacado. Então, um mercado menor, ele leva o preço da energia no atacado para baixo. Esse mercado menor, ele também afeta o tal do deslocamento hidroelétrico, que é o problema do GSF. Ele piora o GSF das empresas hidrelétricas, embora o efeito econômico pode ser até melhor, porque o GSF piora, mas o PLD melhora, então o produto dos dois pode ter um resultado até melhor para as empresas. Ele tem um impacto muito grande também nos contratos, quer dizer, os consumidores, de uma forma geral, regulados e livres, eles vão ficar long nos seus contratos, ou seja, eles vão consumir menos do que aquilo que eles contrataram. Então, essa diferença entre a energia comprada e a energia efetivamente consumida, ela é automaticamente liquidada no mercado de curto prazo, que hoje tem um preço de R$40 o megawatt-hora, está no seu piso, tá? E que até pode se questionar se esse piso não estaria até alto, face à situação que a gente tem, e isso leva a perdas econômicas. E existe uma miríade de outros impactos, mas talvez o impacto principal esteja no segmento da distribuição, na sobrecontratação, que muitas dessas empresas terão, certamente momentaneamente agora no período do confinamento, da pandemia, mas com uma incerteza do tamanho dessa sobrecontratação depois que a pandemia terminar ou que a gente voltar ao normal, porque existe muita incerteza sobre o formato da recuperação da economia e a estrutura de mercado pós-Covid. Então, os modelos de projeção de demanda, por exemplo, hoje, eles estão sendo super desafiados, pois aquelas regressões clássicas que a gente tinha, elasticidade, consumo, PIB e tal, aquilo mudou tudo, a gente pode ter uma mudança brutal na estrutura da economia. Mas a queda de mercado, ela vamos separar assim, por um lado, ela traz um impacto que é a sobrecontratação das distribuidoras, e ela traz também o desafio para todos os consumidores, e aí também Mercado Livre, que é um contrato maior do que a quantidade consumida. Junto com o efeito da queda de mercado, João e Cláudio, a gente tem o efeito da inadimplência. E a inadimplência ela também vem de dois sabores. Tem um sabor que literalmente eu não posso pagar porque o meu negócio não está funcionando, eu não arrecado, e esse processo é levado na cadeia, e um outro tipo de inadimplência que está ligado também ao risco de volume. Se o meu volume baixar muito mesmo, né, como consumidor, talvez eu possa exercer alguma cláusula de força maior. Então, na nossa visão, lá na PSR, o risco, a redução de mercado e a inadimplência, elas são os fatores principais
do componente da hecatombe que o Cláudio descreveu. Existem outros. Por exemplo, a gente teve simultaneamente com a questão do Covid uma disparada no câmbio, na verdade a moeda de todos os países emergentes foi desvalorizar, e o impacto do preço do petróleo. O petróleo hoje está num preço que é praticamente o menor em décadas. E isso tem consequências também tarifárias. Por exemplo, só para dar alguns exemplos, preço de petróleo menor impacta em reajustes menores do custo variável das termoelétricas, pois elas estão indexadas aos preços dos energéticos, que têm alguma relação com o preço do petróleo. Preço do petróleo menor impacta na competitividade do petróleo do pré-sal. Aproxima a competitividade das térmicas a gás das renováveis. Impacta na indústria do etanol. Câmbio mais desvalorizado, existe um efeito direto no contrato de Itaipu, que, por sua vez, tem um impacto direto nas distribuidoras. E existem outros itens, mas talvez os principais, e eu queria me ater a esses dois, é a redução de mercado e o efeito da inadimplência potencial, e que tem as consequências que a gente vai discutir ao longo da nossa conversa. Obrigado, Barroso. Até voltando nesse mesmo tema da sobrecontratação, o regulador, durante esse tempo, ele tem deixado claro que ele está atento ao equilíbrio econômico-financeiro do setor, né, principalmente do setor de distribuição, que de fato é mais afetado. Então, provavelmente, soluções devem ser trazidas pelo regulador ou junto com o Ministério de Minas e Energia para equacionar esses problemas que a gente vai viver, principalmente as distribuidoras. O problema da sobrecontratação, no início, a gente tinha ouvido muita distribuidora falando isso aí muito provavelmente vai ser tratado como exposição involuntária, né? Só que o efeito, o tratamento desse exceder que extrapolar o limite regulatório de sobrecontratação como exposição involuntária é você ter um impacto muito relevante na tarifa, né? Porque se isso for para a tarifa do consumidor, você simplesmente tira de um bolso e joga para o outro. Então, dito isso, você acha que, assim, a gente já tem lido também muitos dados sobre potenciais resgates, empréstimos que podem ser feitos no estilo de 2014. Você acha que já está tendo uma movimentação em relação a isso, da sobrecontratação especificamente? Bom, por favor, pode só trocar a ordem dessa vez, vai. Vamos lá. João, ótima pergunta, tá? Eu vou tomar a liberdade de tomar uma posição aqui, sujeito aqui à crítica de vocês dois. Eu acho que até a sobrecontratação ela vai ser um efeito secundário face ao maior problema que a gente tem hoje, que se chama caixa, tá? A maior dificuldade, eu acho que do setor hoje, e essa dificuldade ela está alocada no segmento de distribuição, que, como bem disse o meu mentor Cláudio, é um setor que, na verdade, é a interface com o consumidor, e o setor elétrico ele é fundamental para esse momento que a gente está vivendo de confinamento e tudo mais, é o caixa. Então, no pacote de medidas, eu acho que nós vamos precisar de medidas de curtíssimo prazo, curto prazo, médio prazo e longo prazo, onde possivelmente curtíssimo prazo seja 15 dias, aí 20 dias, máximo curto prazo seja aí 30, 45 dias, e depois a gente tem o resto, né? E nesse curtíssimo prazo entra a discussão, eu não vou detalhá-la agora, porque eu imagino que esse seja um bloco que a gente vai discutir com mais detalhes, mas entra a necessidade premente de conseguir caixa para as empresas que mais necessitam. A forma a gente discute daqui a pouco, você pode pensar em Tesouro, BNDES, raspar o fundo do dinheiro setorial que porventura esteja preso, que possa ser utilizado, a gente tem que pensar um pouquinho. Mas voltando à sua pergunta específica sobre a sobrecontratação. A sobrecontratação, a forma pelo menos como a gente tem visto na PSR, é que a gente acha que até mesmo antes de ser pensado numa solução integral para o setor, a gente tem que aplicar a regulação existente e todos os mecanismos existentes. Então, tem que aplicar MVE, Mecanismo de Venda de Excedentes, que é o acrônimo, tem que aplicar o MCSD, que é o Mecanismo de Compensação de Sobras e Déficits, tem que aplicar a cessão de contratos, tem que esgotar as possibilidades para que os mecanismos do marco regulatório atual
melhorem o tamanho do problema. Depois disso, a gente faz o assessment de qual é o tamanho do problema, que a gente, no fundo, não sabe. Tá? Eu acho que ninguém sabe para onde essa coisa vai, as incertezas são brutais, e vai que, tá? Como hoje é 1º de abril, eu me reservo do direito de sonhar um pouquinho, né? Vai que no segundo semestre a demanda cresce 50% ao mês, por exemplo, e aí a gente não tem problema de sobrecontratação nenhuma, porque a sobrecontratação ela é apurada durante um ano civil, no caso das distribuidoras. Então, esse problema ele vai acontecer mais lá na frente. Mas na ocorrência, não tem dúvida que uma parte, ela automaticamente, a distribuidora tem o direito do repasse, e a outra parte, a gente vai ter que pensar num financiamento dos custos associados, e aí a gente entra numa praia que é de como é que a gente sindicaliza, encontra a maneira mais eficiente, né, e eficaz para financiar esse custo, e aí qual o tamanho desse financiamento, quanto disso vai ser risco de mercado e quanto disso vai ser um caso de força maior, eu acho que essa discussão ela vai ter um papel muito relevante do regulador, tá? Pois não é óbvio que toda sobrecontratação ela efetivamente tenha que ser tratada como exceção. Existe uma parte que você sempre pode argumentar que ela poderia ser um risco de mercado, né? Mas agora o Covid ele misturou, embananou bastante esses assuntos. Mas eu vou parar por aqui para escutar um pouquinho o Cláudio, depois a gente volta a conversar sobre esse assunto. Posso ir, moderador? Lógico. Em primeiro lugar, o Barroso abriu essa fala dele falando que tem mega problema de caixa, concordo integralmente, e o problema de caixa é imediato, tem que ser enfrentado imediatamente. Né? E aí, 2 comentários para ilustrar isso. Quer dizer, quando a gente pega a receita do setor elétrico, do qual a receita total do setor elétrico, do qual as distribuidoras são, digamos, o funil de entrada, de uma maneira bem simplificada, de cada R$100 dessa receita, né, vai para a distribuidora propriamente dita cerca de 20. Né? O resto, ela meio que repassa para a geração, para a transmissão, para os encargos, e depois tem parte de tributos também. Né? Então, hoje, o enorme desafio, né, o problema real, é que com essa redução da entrada, que é força da queda da demanda, como o Barroso apontou no início, né? Está se consumindo menos, em casa, etc. Quer por força da queda da demanda, quer pela inadimplência, enfim, a soma desses 2 vetores, impõe uma redução gigantesca na entrada de caixa da distribuidora. Portanto, gera um problema gigantesco de, com muito menos caixa, continuar tendo que arcar todos aqueles outros custos. E daí essa situação dramática de hoje, que faz com que o problema de caixa seja de todos, não vou qualificar o problema como maior, mas seguramente o mais iminente. Né? Outra reflexão importante, também como preâmbulo, enfim, o Barroso disse muito bem, a gente não sabe exatamente como é que a coisa vai se comportar. Eu vi, saiu essa semana a revisão quadrimestral da EPE, né? O Barroso conhece muito bem, que mostra uma projeção para o crescimento, enfim, o impacto dessa crise e a projeção para os anos a seguir. Né? Mas me chamou a atenção que é uma trajetória meio que semelhante à que nós vimos lá na época do racionamento, ou seja, ela tem uma queda, depois o crescimento se dá quase que em uma curva meio paralela à original. Há reflexões de alguns economistas, inclusive a gente ouviu do próprio ministro da Economia, né, que, enfim, superada esse momento de crise, que pode se alastrar por esses meses, até chegar na virada do ano, mas a expectativa de que você possa ter uma retomada muito mais rápida já em 2021, né? E com isso o consumo de energia também teria uma curva diferente dessa projetada. Ou seja, fica isso para reflexão também. Agora, quando se chega nesses outros problemas que foram alinhados, e Barroso discutiu muito bem, com todos eles, problema de petróleo, Itaipu, tudo isso que é a segunda derivada, mas tão relevante quanto, de problemas que estão em cima da mesa, eu uso tudo isso como um reforço da necessidade de que se tenha uma visão sistêmica sobre esse conjunto de coisas para que possa nos ajudar coletivamente a sair da crise.
né? Problemas sobre a contratação, usar os instrumentos legais, Barroso alinhavou muito bem. É evidente que tem que usar os recursos aqui. Uma leitura que eu faço do que o Barroso está dizendo é o seguinte: tem um arcabouço regulatório, vamos nos ater a ele, né? E se ele não é suficiente para equacionar o problema, aí sim vamos pensar em coisas extraordinárias, né? Eu acho que esse é um caminho sem dúvida, né? E só para voltar com a palavra, quer dizer, esse tipo de caminho, sem dúvida, exclui, na sua implementação, sempre sou otimista, né? Exclui que seja necessário qualquer empresa, por qualquer razão, declarar, efetivar, não declarar, efetivar atos de força maior, porque na fragilidade coletiva com que estamos lidando hoje, uma coisa desse tipo pode causar um efeito dominó muito negativo, né? E last but not least, quer dizer, sobre isso eu entendo que a declaração que foi feita por algumas empresas, né, ela tem uma motivação que eu considero legítima do ponto de vista de interpretação jurídica, né? Eu, como bom engenheiro que sou, adoro dar palpites sobre coisas jurídicas, mas, por favor, relevem, não sou advogado, né? Mas eu entendo que há advogados que acham que, enfim, porque no contrato de concessão tem lá uma cláusula que diz, dado um evento, tem ocorrido, você deve notificar em 5 dias, etc., etc. Então, alguns se ativeram, enfim, ao detalhe, a essa letra do contrato para fazer a declaração. Outros interpretam, advogados tão bons quanto, né, interpretam que não é bem assim, né, que uma coisa é a iminência de uma situação, outra coisa é a situação se configurando. Então, você poderia declarar lá adiante força maior em qualquer outro momento, qualquer outra circunstância, né? Enfim, então, até aí vai o meu saber jurídico sobre essa coisa, mas o que eu quero dizer é o seguinte: quero entender que foi feita uma declaração, mas que não foi tomada nenhuma decisão decorrente dela diretamente, né? Portanto, o tempo é esse, a hora é agora, para que haja esse entendimento em que se implemente soluções. Barroso e outros especialistas seguramente hão de ter contribuições, além das próprias empresas, que, para terminar a minha fala, quer dizer, é entusiasmante como tem pensamento de qualidade em todos os elementos, em toda a cadeia de valor do setor elétrico. Barroso, pode falar. João, só desculpa, antes de você entrar de novo, eu queria só pegar um ponto que o Cláudio falou. Eu acho, Cláudio, que o que a gente está concordando aqui são em algumas coisas muito relevantes. Quer dizer, sem prejuízo, primeira coisa, sem prejuízo da busca por ações individuais, naturais, de associações, empresas e grupos, a gente tem que buscar um consenso mínimo para uma solução sistêmica, porque esse é um problema que não é de um segmento, ele é um problema do todo. E esse problema do todo, a gente tem que tratá-lo de forma a evitar a exportação de riscos de um segmento para o outro de forma descoordenada e não sincronizada. Caso contrário, aí sim, eu acho que a gente tem um risco de jogar por água abaixo muito mais do que somente um problema, talvez, circunstancial de caixa. Então, solução sistêmica, na medida do possível, buscar o maior consenso possível, ou o menor consenso possível, e muito cuidado com a exportação de risco, lembrando que esse é um problema do todo, e o todo vai ter que participar da solução, mais cedo, mais tarde, mais, ou mesmo uma forma ou de outra. E ainda nessa questão da solução do todo e do setor como um todo, eu tenho uma preocupação também com o timing e a urgência desses assuntos, pois no caso do Caixa, eu vou ligar com a questão da declaração das distribuidoras. Eu acho, Cláudio, que existe um problema que tem que ser inicialmente a ser quantificado, avaliado e resolvido de forma célere, para a garantia da continuidade do funcionamento do setor. E aí, eu prefiro interpretar, né, assim como você já falou, e ratificando o que você disse, que até o recente pedido de força maior, que algumas distribuidoras, umas evocaram, outras declararam, esse negócio está numa fronteira jurídica aí tênue, mas que isso tenha sido um ato de desespero para chamar a atenção
da turma que pode efetivamente tornar esses canais financeiros viáveis para a celeridade e a severidade do problema. Eu prefiro acreditar que ninguém ali está com uma intenção de efetivamente declarar uma força maior desesperada, até porque o tamanho do buraco que vai ser levado na cadeia, ele pode vir a ter que ser mesmo, aliás, como será arbitrado pelo regulador no caso dos CCARs dos leilões, por exemplo, que a força maior ela é declarada, mas ela precisa ser reconhecida pela ANEEL. A ANEEL tem um papel fundamental nisso. Então, se você teve uma redução de 30% de faturamento, por exemplo, pode ser que você passar 10 na força maior e resolver os 20 de outra forma seja um problema. Então, essa conversa ela precisa acontecer, mas eu prefiro acreditar que o senso de urgência falou mais alto e que aí realmente esse movimento foi um movimento muito mais de desespero. Mas o respeito aí aos contratos e tal, ele tem que ser buscado o máximo possível sob a égide da credibilidade do nosso modelo setorial e ambiente de negócios como um todo, que é o que atrai o investimento necessário. Posso falar? Eu concordo muito com o que você disse, e passando para o passo seguinte, né, me preocupa muito um efeito que os americanos chamam de paralysis by analysis. Né? Quer dizer, a coisa é tão complexa, né, que, de repente, se nós formos agora pretender, no intervalo de 1 ou 2 dias, porque não tem tempo sobrando, né, ter a análise de todas as medidas, de tudo, muito possivelmente nós ficaremos paralisados durante muito tempo e isso pode ser quase que fatal. Né? Essa reflexão ela não vai sozinha, vai com a outra, que é a questão financeira, que esse já está meio evidente, que ela tem que ser endereçada logo. Né? Então, se me cabe uma sugestão, é que, nesse momento imediato, o esforço maior fosse no equacionamento, no dimensionamento dessa necessidade e da forma de implementação. Só isso vai tomar alguns dias, mas daria, digamos, o fôlego para tirar... Você usou a palavra desespero, eu não uso essa palavra, mas, enfim, posso citar porque foi você que disse? Se tem empresas que estão numa situação mais crítica, para não usar a palavra desespero, né? Na hora que tiver clareza e segurança de que isso virá, e virá no curtíssimo prazo, acho que ajuda a desanuviar o espírito e ter essas empresas também trabalhando no lado das construções, da construção de soluções. Né? Então, em síntese, quer dizer, para evitar o paralysis by analysis, né? E dado que a gente sabe que, dentre os mega problemas, como você descreveu vários aqui, Barroso, eu anotei, né? O financeiro, o problema de caixa foi o primeiro, e eu concordo, é o que está aí, é o que pode ser mais explosivo. Então, que se enderece a solução desse de imediato, né, o que pode ser implementado, né, e aí, junto com isso, em paralelo, enfim, para e passo, se vai equacionando as outras soluções. Mas, enfim, eu acho que seria muito relevante que seguisse por esse caminho. Deixa eu, entrando nesse ponto, a gente está falando muito sobre os CCARs, né, sobre os contratos com as distribuidoras, mas também tem uma outra parcela, né, dos contratos geradores, né, que são os contratos no livre, que, enfim, sempre acreditou-se que esses contratos eram os mais expostos, que tinham mais risco por conta de risco de contraparte. Alguns desses contratos, especificamente no Mercado Livre, admitem flexibilização contratuais, você pode ter reduções de 10% a 20%, dependendo do contrato. Então, muita gente achava que o setor regulado era o protegido, porque a tua contraparte era as distribuidoras, e o livre ele era um pouco mais arriscado. Então, eu queria saber da opinião de vocês do regulado, acho que já ficou bem claro. Do livre, vocês também acham que alguma coisa deve ser feita via ANEEL, via Ministério, ou pelo fato justamente de serem livres, os acertos devem ser feitos entre as contrapartes? Né? Você acha que os ajustes devem ser feitos pelo setor livre, como o nome mesmo já diz? Barroso, por favor. Olha, eu acho que o governo ele tem que se preocupar, pelo menos no primeiro momento, tá, com o mercado regulado, o ambiente regulado. Eu acho que o ambiente livre ele tem que buscar uma solução de mercado, uma solução bilateral,
preservando os contratos, esse é o momento de respeito dos contratos, e é o momento até, o que eu tenho observado até de alguns cases práticos, até mesmo de entender o que dizem os contratos. Tá? A grande verdade é que, por exemplo, essa questão de você evocar a cláusula, mas não exercer a cláusula, deu muita confusão, e ela mostrou, pelo menos para alguns aqui, com clientes que nós temos, que muita gente nem entendia como é que funcionavam os seus próprios contratos. Isso é um ato de maturidade para a gente tentar usar aí esse limão fazer uma limonada. Então, repito, respeito aos contratos, solução bilateral, solução de mercado. Papel do governo no primeiro momento. No primeiro momento, o papel do governo ele pode até existir numa linha de ajudar a certificar a inexistência de fraude, quer dizer, de arbitragem sem risco. Não vale decretar força maior para cancelar contrato barato, contrato caro, para tocar para contrato barato. Então, se o exercício de força maior ele é feito quando você tem uma redução de consumo, que, por exemplo, quem tem os dados da medição ateste que aquilo é de boa fé e está ocorrendo mesmo, mas para evitar a gente ter uma arbitragem acontecendo. Tá? Eu acho que essa tem que ser a tônica do Mercado Livre. Tá? Essa é a minha opinião, pelo menos no primeiro momento. Eu concordo. Eu posso só fazer uma perguntinha? Já até passo para você a palavra. A gente, enfim, o cálculo que precisa ser feito pela ANEEL, como vocês mesmos explicitaram, ele é muito complicado, né, de você definir quanto da queda ou do prejuízo financeiro está vindo do corona, do lockdown, quanto não é. Então, e ao mesmo tempo, a gente está no momento que as distribuidoras estão pleiteando que um resgate seja feito agora, de imediato, né, que alguma solução seja trazida para já. Como que a gente conversa essas duas coisas? Porque você precisa de uma solução imediata, principalmente porque tem distribuidora que tem problemas de liquidez muito maiores, então tem distribuidoras que a gente sabe que conseguem até aguentar mais tempo esse período de queda de volume e inadimplência, a gente sabe que outras não conseguem. Mas, ao mesmo tempo, você tem que fazer uma conta que é extremamente complicada de ser feita para você, eventualmente, trazer uma solução rápida para esse problema. Como que a gente casa essas duas coisas? Cláudio, se você quiser seguir, e depois o Barroso complementa, por favor. Eu acho que esse é o caminho. O que você está dizendo é o que, em certo sentido, eu preconizei, focar no mecanismo de como dimensionar esse reforço financeiro e de como implementar esse reforço financeiro. É complexo. Tá? A única coisa que eu acrescento à observação que você fez é que, enfim, que não nos percamos em tentar definir um mecanismo ótimo e, com isso, deixar passar um tempo que leve empresas a tomar, aí sim, decisões desesperadas. Né? De novo, cabe lembrar a origem do problema todo. Quer dizer, o problema Covid é um hecatombe inimaginável. Que eu saiba, só o Bill Gates imaginou isso, está num TED Talk de 4 anos atrás. Tirando ele, eu não vi ninguém descrever com tamanha clareza o que pode acontecer com uma fenômeno dele. É isto que está ali. Né? Não tem nenhum especialista do setor elétrico, eu faço a pergunta provocativa, porque eu estou admiro, né? Que fosse capaz de descrever um cenário tão complexo como esse para, enfim, ter estratégias robustas em cima desse cenário. Né? Então, é esse o barco que estamos todos. Então, enfim, eu pego das suas palavras o seguinte, é complexo, do que você falou, João, é complexo demais ter essa definição, do quanto realmente se precisa de recurso, é legítimo pleitear, né? Então, enfim, que se faça o best guess nesse primeiro momento, mas que se viabilize isso logo, sob pena da gente ter colapsos no meio do caminho. Né? Então, essa é a minha primeira reflexão. Depois, se você quer me perguntar, eu comento sobre as coisas do mercado livre que o Rose falou. Bom, então seguindo aqui, concordo. Vai lá, Barroso. Não, desculpa, Cláudio, achei que você tinha parado de falar. Vai lá, toca o barco. Não, sendo muito sintético, eu concordo, ele é livre, ele é vigoroso, o Brasil tem sido crescente, já é hoje mais de 30%, um pouco mais de 30% do mercado de energia como um todo, né? E ele é regido por relações bilaterais, né? Contratuais, né? Que estão sendo todas testadas, apenas o meu testemunho. Eu
visto várias empresas interagindo com, enfim, as contrapartes, né, na busca de soluções, discussões bem sensatas, inclusive, né? Então, eu diria, ouso dizer, e aí todos já sabem que é o mero, eu acho que a grande massa da energia que está no Mercado Livre, eu acho que bilateralmente as empresas vão achar algum tipo de solução, porque a motivação está sendo grande nesse sentido. Na margem, como é típico do Mercado Livre, pode ter lá enfim, desvios de condutas e um certo oportunismo, etc., mas seria marginal em relação ao todo, né? Achei que você colocou muito bem, se há de ter alguma atitude de governo, ou coisa que seja para essa certificação ou arbitragem de ausência de fraude, etc. Mas, só para lembrar que, quando se declara uma força maior, isso não significa, eu declarei a força maior, portanto, farei isso, né? O sujeito tem que provar a circunstância, né? Tem que dimensionar, ou seja, tem etapa seguinte para que isso seja enforced, né? E eu acho que nesse passo o Mercado Livre pode continuar sendo livre e pode estar provendo soluções aí antes que a gente chegue a uma situação desastrosa. Pelo menos essa é a minha esperança. O Pimentel, fazendo um complemento muito rápido com a fala do Cláudio, eu aqui vou ter que me referir aqui à pessoa, uma das que eu mais admiro na vida, junto com o Bruce Dickinson, do Iron Maiden, que é o Mário Veiga, tá? E o Mário Veiga, ele me ensinou, sempre que você tem um problema, tamanho grandão, você tem que quebrar ele e resolver vários problemas pequenininhos. Esse é o princípio da decomposição em programação matemática, que é o que está na alma do cálculo do PLD, lá dentro do modelo New Wave, que foi uma bolação do Mário também. Então, eu acho que no primeiro momento, a gente tem que literalmente ir por partes. A gente tem que ter uma ideia do tamanho do problema, decompor esse problema na cadeia, para a gente começar a desenhar as soluções, sob o risco da gente também matar o doente por excesso de remédio. E, como eu comentei antes, eu acho que a gente tem que exaurir os mecanismos regulatórios que a gente tem hoje, que são muitos. O setor ele foi feito pensando em muitos choques, né? Claro que a gente tem hoje um efeito sistêmico, porque força maior, por exemplo, todo mundo imaginava que fosse exercida na margem, mas quando todo mundo exerce a força maior ao mesmo tempo, o potencial, você está num caso muito ruim. Mas a gente decompor, e nessa decomposição enquadrar o que seriam as soluções de curtíssimo prazo, olhando o caixa, olhando quem pode fazer o aporte no caixa. Tem várias formas, tem a raspa do dinheiro que está no setor, ou qual o dinheiro que está preso no setor, tem financiamento, tem BNDES, tem tesouro, tem cada um com suas vantagens e desvantagens, para a gente começar depois a caminhar ao longo da cadeia, né? Mas sem movimentos muito bruscos, porque esses movimentos muito bruscos, ele realmente pode acabar afetando a construção de uma solução mais integrada, né? Embora o momento hoje ele seja realmente de hecatombe, citando o Cláudio aí no começo da fala dele hoje. Obrigado. Sobre a potencial queda de volume, né, que a gente já vem observando, chegou a queda de 16%, 17% semana contra semana. Se a gente olhar Sudeste, olhando o Brasil, chegou a bater também perto disso. A gente viu, só que o Brasil ele começou um pouco tarde, né, dentro do período da pandemia. A gente viu que, acho que inclusive foi um relatório soltado por vocês aí da PSR, que na Itália a gente viu o consumo, acho que, se não me engano, no norte da Itália, caindo perto de 30% a 35%. Em relação a essa recuperação, óbvio que depende do tamanho do impacto econômico, o quanto tempo isso vai demorar para as indústrias retomarem produção, etc. Mas você acha que uma vez a retomada, supondo que a retomada seja imediata, tá? Que é um cenário muito hipotético, você acha que a energia, o consumo, a carga também seria imediata, a retomada? Ou você acha que a gente ainda tem gordura, como foi no caso do racionamento, lá de 2001, que pós-período de racionamento as pessoas passaram a ter um pouco mais de percepção, enfim, conseguiram ver formas de economizar a energia por obrigação que acabaram sendo implementadas depois? Então a gente viu, se eu não me engano, pós-racionamento, a gente demorou quase, se eu não me engano, entre 6 a 8 anos para o consumo voltar para o período, para o consumo pré-racionamento, né, para a carga voltar para o consumo pré-racionamento. Você acha que, atualmente, a gente teria esse delay,
ou você acha que não? Que uma vez a economia voltando a full power, a gente já teria a carga voltando imediatamente também? Cláudio, eu estou vendo que você está chamando, pode responder, Cláudio, por favor. Eu tentei ser sutil aqui, mas eu quero falar antes do Barroso, porque ele vive isso, vai poder falar melhor. Mas eu acho que é diferente, né? O que aconteceu lá em 2001, 2002, que quando veio aquele corte forçado, foi diferente de várias maneiras, né? Ali foi um problema derivado da questão do suprimento de energia, que eclodiu a economia como um todo. Agora é o problema da humanidade, e nós estamos vendo como ele reflete no setor da energia, né? Mas, enfim, tinha uma coisa diferente. Foi reduzido ali abruptamente a energia, 20% de corte, né? E aí houve um fenômeno de busca por eficiência energética, que teve efeitos muito vigorosos, né? E isso explica, em parte, porque a retomada foi mais lenta. Eu me lembro que, no início, se imaginava que a retomada seria mais acelerada, mas ela, de fato, foi muito gradual. Você mesmo falou, 6 anos, um pouco mais, sei lá, dessa retomada. Eu acho que a situação hoje é diferente, porque o fenômeno é diferente, né? O fenômeno, de repente, se parou quase que tudo, né? Quer dizer, só não está parado o que não pode parar de jeito nenhum. Para citar 2 setores, o setor de energia elétrica, o setor de atendimento hospitalar, etc. E tem alguns setores muito específicos que estão crescendo. Mas parou tudo, né? Então, no momento que isso se libere, né, e aí nós vamos passar para uma outra discussão, não sei se você vai querer fazer também, né, essa retomada, a meu ver, pode sim ser mais acelerada. Isso aqui inspira, seguramente, alguns outros economistas que eu tenho visto, que apontam que você teria uma retomada do PIB bem mais acelerada, a opinião do Paulo Guedes, por exemplo, bem mais acelerada em 2021. Né? E aí o consumo de energia poderia crescer também. Quer dizer, o que eu estou dizendo é desafiando um pouco o que na revisão quadrimestral a EPE mostrou essa semana. Quer dizer, ela está mostrando essa gradualidade e eu estou chamando a atenção para a possibilidade de que essa retomada seja um pouco mais acentuada. Mas eu gostaria muito de ouvir o Barroso em relação a isso. Rapidamente, Cláudio, ótimo input seu. Eu até ia começar a minha fala por onde você terminou, não combinamos bem. Na revisão quadrimestral, basicamente, o que a EPE e a ONS fizeram foi uma redução de grosseiramente 5% de abril até o final do ano, dá menos 0,9% no ano de 2020, depois tem uma recuperação, crescimento 21, acho que é 4%, depois 3,5%, mas o que interessa é que a base é menor. Então, quando a gente compara o mundo agora com o mundo visto antes do Covid, sumiu de demanda mais ou menos 3.500 megawatts médios. Tá? É bastante coisa. Esse sumiço de demanda, como que está acontecendo agora, ele vai ser armazenado nos reservatórios. Então, em relação à segurança de suprimento e aquele papo todo, eu acho que a gente vai sair com o sistema em melhores condições, né? Reservatório mais cheio e tudo mais. Mas eu acho que tem uma dúvida muito grande que ninguém sabe como é que a estrutura da economia vai ficar depois dessa confusão. Até tentando, talvez, Cláudio, dizer o que você disse, exatamente a mesma coisa, mas de uma outra maneira. Em 2001, o racionamento ele era o centro da crise. Tá? A redução do consumo mediante uma cota financeira, com penalidades financeiras, era o centro da crise. Hoje em dia, o setor de energia elétrica, que antes era o centro, hoje em dia ele é parte de uma crise. Daí essa crise vai muito além da indústria de energia elétrica propriamente dita. Pode ser até que a vida fica no normal, que a sociedade tenha mudado hábitos e tal, e a gente migre para um outro Brasil, porque se você pensar mesmo na indústria, de onde vai vir a demanda para comprar os produtos? Como é que fica a China? Como é que fica os Estados Unidos? Se você não tem a demanda para exportação, isso afeta produção interna, afeta consumo industrial, afeta percepção para frente. E eu acho que a gente não sabe se a gente chegou no fundo do poço, ou se o poço ainda é mais fundo, tá? E essa incerteza é o que nos deixa muito agoniados, como os técnicos que queremos botar um número, né, nas coisas, mas realmente o intervalo de confiança de qualquer projeção hoje, ele é naturalmente, nesse momento, e é muito importante pautar isso, 1º de abril, não é mentira, né? Isso vai evoluir, é muito amplo, né?
a gente tem que realmente monitorar o que ainda vai acontecer. Tem uma parte significativa da indústria do Brasil, João e Cláudio, que ainda está parando. Tá? Uma parte significativa da indústria eletrointensiva, por uma questão técnica, está começando a fazer o processo de desligamento de algumas de suas unidades agora. Então, tem uma incerteza muito grande. Obrigado. Mudando só um pouquinho de tema, sai um pouco das distribuidoras, entrando um pouco em geração e transmissão. Primeira pergunta sobre geração. A gente, obviamente, com essa redução de demanda, isso deve ter um impacto relevante no GSF, certo? A minha pergunta primeira é, sobre o GSF, essa redução de demanda, você acha que você vai ter um deslocamento nas hídricas, ao ponto do impacto do GSF nas hídricas ser pior, ou seja, o GSF ficar mais negativo, abaixo de 1, né, pior do que já é hoje, ou não? Você acha que provavelmente, dado que os reservatórios estão em níveis mais normalizados, a gente está com reservatórios numa situação melhor, você acha que o deslocamento pode vir por outras fontes, preservando a hidro, né? Então, por conta disso, o GSF, em valores absolutos, possa até ser melhor, e dito isso, claro, com uma combinação de um PLD mais baixo, né? Porque esse é o ponto. GSF melhor ou pior, no final das contas, o impacto financeiro vai ser menor por conta de um GSF, dado que o PLD hoje já está no piso de R$ 39. Né? Então, eu só queria entender a parte do deslocamento. Você acha que o governo vai se sentir tranquilo de deslocar outras fontes versus hidro, ou seja, gastando mais a hidro? Perdão, Cláudio, desculpa. Já que você tocou em questão de GSF, cabe sempre lembrar que nós ainda temos uma pendência hoje, a CCE não consegue liquidar porque ainda tem um passe antigo de judicialização do GSF que não foi resolvido. Só para deixar o registro, essa é uma questão que já estava na marca do pênalti para ser resolvida. Finalmente, chegou-se a um entendimento quase que consensual entre os segmentos do setor, que resultou num projeto de lei que já foi aprovado em diversas comissões e que estava na iminência de ser votado e decidido. Só para não deixar de mencionar, seria muito bom que isso acontecesse agora, porque diante de todas essas fragilidades, você imaginar, enfim, com a ameaça de GSF crescente, como você falou, você ainda tem na CCE lá essa pendência gigantesca, que não me lembro o último número, 7 bilhões, 8 bilhões, né, é muito ruim. Nós já estamos capengas, estamos fragilizados por toda essa crise, ainda ter mais esse tipo de pendência não se justifica. Mas feito esse lembrete, você já deu o que seria o meu comentário de resposta. Né? De fato, isso deve ter uma afetação no GSF, o risco de aumentar o GSF, né? Mas o que conta, do ponto de vista prático, é o produto, GSF e PLD. Né? E, muitas vezes, um GSF maior, em princípio seria um incômodo maior, mas com PLD muito baixo, pode ser menos gravoso do que o chamado vice-versa. Né? Então, é essa a situação. Agora, de qualquer forma, eu quero crer, dando salto quântico, porque eu acho que no limite interessa, quer dizer, as empresas, a menos que venham coisas extraordinárias, né, como aquelas que deram causa à judicialização lá atrás, de operação fora da ordem de mérito, coisas desse tipo, né, eu acho que o mercado, os geradores vão arcar com seus compromissos normalmente em relação a essa questão do GSF. Barroso, deixa eu só complementar, dado que eu perguntei da geração e do GSF, aproveito e também pergunto da questão de obras em andamento, né, de geração e transmissão, porque muita gente já sabe que vários canteiros de obras, de linhas de transmissão que estavam sendo feitas ou foram paralisadas completamente ou estão trabalhando com, sei lá, metade da força de trabalho. Você acha que, enfim, pode falar do GSF, claro, mas também aproveitando e fazendo essa pergunta, você acha que do lado desses projetos em andamento, você acha que eles também vão poder invocar o excludente de responsabilidade, ou seja, o força maior também, nesse lado? Bom, Pimentel, a sua segunda pergunta é bem mais fácil que a primeira. A resposta é sim, mas a primeira é bem mais interessante, bem mais divertida. Então, eu vou adereçar as duas com mais calma, mas só para vocês terem uma ideia, tá? Botar um pouquinho de número na mesa, antes do corona, a gente tinha lá na PSR 2020
um GSF, na média, né? Claro que tem estatística, ao redor aí desse ano 88%, tá? 87%, 88%, por aí. Aí nós fizemos 2 cenários, um corona muito severo, um corona menos severo, e basicamente você pode ter um cenário de GSF 80% e outro que poderia chegar a 70%. Tá? Então, 88%, que seria o mundo pré-corona, depois 80%, depois 70%. Esses números, evidentemente, variam de acordo com a hidrologia. E a hidrelétrica, ela vai, com isso, ser, sim, o buffer, tá? A variável de folga no processo de atendimento à demanda. A gente tem uma preocupação adicional, essa questão da redução de geração, João, associada também às renováveis, tá? A preocupação com o chamado, o nome é difícil, mas é o constrained off, que em bom português significa o vertimento das renováveis. Demanda diminui muito, você vai ter muita geração inflexível, por exemplo, no Nordeste, geração inflexível dos reservatórios do São Francisco, junto com excesso de renovável, vai sobrar a geração, se não puder ser exportado, tem que verter. E aí quem verte primeiro? No caso da hidrelétrica, ela é a primeira a sair, tá? Mas você pode ter que fazer escolhas aí como operador entre eólicas. Só como referência, a PSR atua globalmente, mas hoje 13 mil mega de eólicas foram vertidas na Califórnia, tá? Só para vocês terem uma ideia, é outra realidade. Então, a preocupação que a gente tem. E nas obras, a resposta efetivamente é sim, o excludente ele pode ser chamado, tá? As restrições elas vão ser muitas, restrições de logística, restrição devido ao lockdown, restrição de ausência de transporte, restrição de ausência de pessoal, de limitações ao confinamento, e embora esse processo, esperamos todos aqui que dure 3 meses, aí, no máximo, vamos esperar que seja, se muito, né? Mas talvez esses efeitos tenham uma inércia para voltar depois. Então, penalidade de contrato, tudo isso, mais uma vez, a ANEEL ela vai ter um papel muito importante em fazer esse julgamento e calibrar aí para o bom funcionamento do setor. Até porque a necessidade premente por oferta, ela vai ser deslocada ao longo do tempo devido à redução de demanda, tá? Então, a ANEEL vai precisar de muita parcimônia para tratar a aplicação de penalidades e outros fatos regulatórios relevantes devido a esse atraso, quando, mais uma vez é importante dizer isso, quando justificado pelas consequências do confinamento oriundo do problema do Covid. Se me permite só acrescentar as observações do Barroso, uma questão em relação a essas obras, né? E aí, meio que sugerindo, estando o governo, para eventualmente tomar alguma medida que ajude nesse processo, né? Hoje existe uma dificuldade enorme, né, para a realização dessas obras, que são obras, muitas delas tidas como necessárias, obras de transmissão e coisas desse tipo, que agora estão sendo obstaculadas, às vezes por iniciativas unilaterais de prefeituras e coisas desse tipo, bloqueando acesso. Enfim, mas uma situação dessa feita de forma desordenada, eu acho que implica um risco indesejável, né? Então, talvez ajudaria que houvesse algum tipo de iniciativa do governo fixando determinados protocolos que devem ser observados pelas empresas para a consecução dessas obras, né? Enfim, e aí sim, atendendo a esses protocolos, as coisas seriam realizadas. A relevância disso tem duas naturezas. Primeiro, é para viabilizar que se realize aquelas obras de manutenção, mesmo de expansão, que são necessárias, né, número um, e número dois, é para também dar um certo conforto para essas empresas em relação à liability que ela tem, cumprimento de prazos e coisas desse tipo, né? Então, enfim, foi bem oportuno ter trazido essa questão, que é mais uma daquelas da segunda derivada, onde uma atuação coordenada do governo seria muito importante para fazer com que se avançasse nas soluções com menos problema do que já estamos tendo. Perfeito. E a gente está falando muito também sobre o PLD menor, né, o preço de curto prazo, né? Vocês têm algum comentário sobre o que esperar do preço de longo prazo, se vai ter algum shift na curva do preço de longo prazo? Porque, claramente, se a gente tiver um processo mais demorado, essa pergunta é clássica. Se a gente tiver um processo de retomada da economia e do consumo mais demorado, vocês acham, assim, muito provavelmente a gente vai ter um desequilíbrio de oferta e demanda, né? Então, muito provavelmente, a gente vai ter um gap, né, uma sobra de energia
mais para frente. Então, isso, imagino eu, que deva pressionar os preços de longo prazo. Queria saber a opinião de vocês em relação a isso, ou se não, ou se talvez todo esse processo que a gente está vivendo hoje de coronavírus e tudo que está acontecendo, se isso vai gerar talvez uma percepção de risco maior em relação ao setor, dependendo até da forma como ele for resolvido, e os retornos exigidos vão ser mais altos e os preços maiores. Então, assim, como que a gente acha a solução para isso? O que vocês acham? Eu quero deixar o Barroso responder essa questão, mas não sem antes fazer uma observação. Dizem que o grande drama do sommelier é o tal do blind test, que eles nunca acertam, né? Assim como o grande drama dos economistas é o dólar futuro, que também eles nunca acertam. E eu ouso dizer que o grande drama dos especialistas do setor elétrico é como é que vai se comportar exatamente o PLD no futuro. Feita essa observação, eu vou ouvir o especialista do setor elétrico, Luiz Barroso. Eu abandonei o navio aqui, ó. Eu percebi. Olha, Pimentel e Cláudio, essa daí realmente é uma pergunta bem relevante, tá? Então, hoje, tal como a dificuldade de fazer projeções sobre consumo, as projeções de preços hoje elas estão bastante sem referência, tá? Então, o mercado hoje ele está pouco líquido e com referências que estão mudando dia a dia. Então, o PLD, se você rodar um cenário de preços daqui para o fim do ano, PLD, modelo computacional, esse preço daqui para o fim do ano não tem justificativa para ser muito maior do que R$ 80 o megawatt-hora, por aí, tá sendo piso nas próximas semanas, e quando a gente conjuga a queda de demanda com a hidrologia, que está razoavelmente na média, fora a região sul, claro, esse preço deve ficar bem baixo. Preço do mercado de contratos no Mercado Livre, as referências estão bem estranhas também. Para esse ano, o megawatt, só para vocês terem uma ideia, abril a dezembro, número redondo, tá? R$ 100 o megawatt-hora, que a gente tem visto na PSR, esse número ele era 160, mais ou menos, antes do Covid, né? Agora, quando você vai para frente, eu acho, João, que a grande dúvida que a gente vai ter aí nos fundamentos é sobre a questão do gás, né? Quer dizer, eu acho que as renováveis seguirão sendo competitivas, nós na PSR não temos muitas dúvidas, porque o Brasil tem um bom recurso, o CAPEX dessas tecnologias vai continuar reduzindo e talvez reduza até mais por uma questão de diminuição da demanda global por renováveis. Agora, o gás era interessante, porque se o gás estabilizar um preço inferior, oriundo, por exemplo, um novo patamar do preço do petróleo, isso vai aproximar bem o gás das renováveis. Nós fizemos um exercício na PSR, só para vocês terem uma ideia, a gente usava uma referência de câmbio para preço de energia nova de R$ 3,9 por dólar e gás de 4, tá? 4,5 mais ou menos, na térmica. Nós dividimos isso em novo câmbio de 3,9 para 5 e novo gás de 4,5 mais ou menos para 2. O custo global da térmica gás cai na faixa de 40%. Tá? Então, isso traz o gás para próximo aí, não é igual, tá? Mas mantendo a renovável ali constante, que a gente fez esse decréscimo, mas o gás pode chegar junto. Isso pode ser uma equação interessante para o Brasil. O drama que a gente vai ter é que gás é esse, porque o preço do petróleo mais baixo, ele afeta também a produção do pré-sal. Então, pode ser que esse gás chegue para a gente mais por GNL, tá? Que o GNL talvez tenha um excesso aí, tem muita gente construindo, porque os Final Investment Decisions das centrais das plataformas e barcos liquefadores nos Estados Unidos já foram tomados. Então, eu acho que vai ser esse o trade-off que a gente vai ter que olhar mais para frente. Renovável, mais ou menos ali, o gás pode chegar muito forte, mas que gás é esse? Eu acho que aí a competitividade do pré-sal vai ter que ser revisitada em função do novo patamar de preços de óleo, tá? Mas o GNL ele pode cobrir aí um buraco, né? O resto, o número em si, aí a maquininha de crystal ball aqui não está funcionando ainda. Obrigado, Barroso. Cláudio, você quer complementar? Não, isso aí eu estava na esperança que ele desse o número, mas ele está igual ao sommelier e igual aos economistas com relação ao câmbio. É muito justo. Isso... Tá bom. Acho que eu tenho mais duas perguntas aqui. Na verdade, uma envolvendo a gente, enfim, dado essa queda de demanda de novo, a gente já está vendo
a postergação dos próximos leilões, né, de geração. Você acha que os leilões desse ano simplesmente não devem acontecer, eles devem ser postergados? E aí, para transmissão, o que vocês acham que a gente deve ver em termos de leilão de transmissão? Bom, vamos lá. Bom, Pimentel, como princípios, até os princípios mesmo, lá da EPE, eu acho que não faz sentido você fazer leilão se não tem demanda, primeira coisa, tá? E eu acho que hoje a distribuidora tem uma dificuldade brutal para declarar qual é a sua demanda. Então, a ameaça de você fazer o leilão hoje vai acabar gerando uma sobrecontratação no consumidor por uma incerteza natural da demanda. O gerador ele tem que participar de um processo que seja crível. Então, hoje, com o câmbio dessa forma, o CAPEX mudando também, preço do petróleo, então é difícil você conseguir armar como investidor uma oferta para o leilão. Então, ter adiado os leilões, eu acho correto, tá? Evidentemente que a sobra de oferta que a gente vai ter no sistema, ela vai, se ela se materializar, isso é bem importante, afetar nas necessidades de investimentos em geração. Isso pode pegar nas necessidades, por exemplo, de ponta e outras coisas que vinham sendo discutidas. E também de uma parte de transmissão, tá? O efeito da queda de mercado, ele afeta isso porque estruturalmente você só deve comprar alguma coisa nova se você precisa dela para substituir uma existente ou se a sua demanda está crescendo. Mas dependendo da queda da sua demanda, até não sei se do existente você precisa. Então, essa equação, mais uma vez, ninguém sabe. Eu acho que o adiamento ele foi correto e eu acho que a gente tem que aguardar os próximos passos para a gente identificar qual é o tamanho do buraco, né, e se o poço já chegou, ou mais uma vez, se ele ainda é mais fundo. Para aí sim a gente voltar a essa normalidade que não tem justificativa para ser interrompida. Só os volumes talvez a gente precise calibrar. Nada a acrescentar, é isso mesmo. Tá bom. Enfim, pegando tudo que foi discutido agora sobre... A gente chegou num consenso geral que alguma coisa e alguma solução precisa ser apresentada para o setor. Mas antes da solução ser apresentada para o setor, você acha que... a gente sabe que as conversas estão acontecendo de forma muito bem coordenadas entre o Ministério, a ANEEL, as associações. Vocês acham que, dependendo da magnitude da crise, da extensão do período, né, que essa crise pode estar assolando aqui o setor, enfim, o Brasil, o setor, vocês acham que existe espaço para uma segunda leva de medidas, né, como essa primeira apresentada pela ANEEL? Vocês acham que já tem medidas que estão só esperando uma definição sobre o período dessa crise para serem anunciadas? Você acha que devem ter coisas que podem ser ainda piores, seja do ponto de vista de geração, ou distribuição, ou transmissão? Alguma coisa nesse sentido? Ou você acha que ainda não tem nada desenhado e está todo mundo num esperar para ver antes de tomar qualquer decisão? Se o verbo achar aí pudesse ser traduzido como a expectativa de que aconteça, ou a torcida para que aconteça, então eu quero achar que venha uma primeira medida que enderece a questão do caixa, que o Barroso apontou no início das falas dele aqui, né? Enfim, esse problema consensual que ele existe é gigantesco, que se não for endereçado, a gente fica realmente, o setor fica como um todo, a cadeia fica como um todo absolutamente vulnerável, né? Então, eu quero achar, ou esperar nesse sentido, que venha sim uma primeira medida, que é o equacionamento financeiro desse mega problema, né? Que seja equacionado e implementado no curtíssimo prazo, para que, enfim, aí sim, em paralelo com isso, as discussões estão acontecendo, todas essas questões, nós endereçamos várias delas aqui nessa conversa, mas há outras, certamente, na medida que se desça em diversos andares dos problemas, possam ser equacionados. Mas sem essa primeira iniciativa que seja robusta e rápida, eu vejo que nós estaríamos numa trajetória de risco maior ainda. Então, eu quero achar que venha, sim, rapidamente uma primeira grande medida e que seja o equacionamento dessa situação financeira. O Pimentel, eu acho que eu compartilho da resposta do Cláudio, mas eu acredito que a gente tem pessoas muito preparadas nas instituições, na EPE, eu acho, na ANEEL, no Ministério, né, para centralizar. Eu tenho também, como o Cláudio falou no início da fala dele,
conversado com toda a indústria de forma frequente, com literalmente todo mundo, né, os 4 cantos aí do mundo, porque a TSR atua globalmente, e esses problemas estão acontecendo em todos os países, não são privilégios do Brasil, essa discussão ela está ocorrendo também em outros lugares que a gente tem clientes também. E a sensação que eu tenho é que a turma está ainda fazendo uma avaliação do tamanho do buraco, né? Porque os números pipocam aí, vai ter um empréstimo, 15 bi, 12 bi, 20 bi, a necessidade é 24, um bi para cá, um bi para lá, esse negócio, uma hora, ele tem que ser calibrado. E a dificuldade para a gente calibrar, determinar um preço do segundo semestre, um preço de longo prazo, a projeção de demanda, ela também atravessa essa questão. E até para entender bem qual é a necessidade do caixa, né? Porque se essa necessidade ela é inadimplência, a partir do princípio que a inadimplência ela ocorre agora durante um par de meses, mas ela pode vir a ser recuperada lá na frente, ela tem uma solução diferente de uma solução que seria um fundo perdido, por exemplo, que é um sumiço que não volta, né? O que você cobra do setor? É o OPEX das empresas? Como é que você rateia esse montante em relação, que vai ser destinado, ou que deve ser destinado, em relação às empresas? Tem dúvidas muito grandes, e eu compartilho aí da crença do Cláudio, mas eu acho que o setor ele tem aí elementos para chegar a uma boa solução, e principalmente, Pimentel, através da inteligência distribuída que o setor tem, porque o mercado ele pode contribuir muito. Eu acho que você mesmo, na sua figura de excelente analista setorial, faz esse papel, como o Cláudio também. Todos nós temos uma responsabilidade junto ao nosso setor e à nossa indústria. E, enfim, obrigado, Barroso e Cláudio. Vocês, acho que só para finalizar, talvez, a gente sabe que a regulação ela varia muito entre países, né? A regulação do setor elétrico ela é muito distinta entre os países. Mas vocês viram, de alguma forma, em alguns desses países que já estão passando por essa crise há mais tempo, algumas medidas que chamaram a atenção de vocês, que, enfim, ou poderiam ser replicadas aqui, que vocês acham que são medidas bacanas, ou não, ou na verdade que vocês acham que, se forem replicadas aqui, seriam desastrosas. O que já tem sido feito nesses outros países desse lado do setor elétrico? Barroso, se você quiser, por favor. Tá. É uma boa pergunta, porque a gente está bastante exposto a esse tema pelo caráter global do nosso cliente. E assim, a resposta aqui, João, ela é muito imediata, né? E não é a melhor. Na Europa, que é onde a confusão está em nível mais acelerado, a prioridade do continente europeu hoje ela é salvar vidas. Tá? A discussão sobre o setor elétrico, gás, petróleo, biocombustíveis, ela está sendo absolutamente secundária nesse momento. As empresas que têm uma situação diferente, os países também, eles estão basicamente comendo caixa, né? E o setor está entrando, através de operações que envolvem o Tesouro, fazendo injeção no consumidor final e se cogita, em alguns casos, a nacionalização de empresas, tá? Nem que seja de forma temporária. O Estado entra, adquire um pedaço e depois faz a saída. Isso tem maior ou menor aceitação, dependendo do país, mas essa operação já está sendo feita hoje, por exemplo, no sistema de transporte ferroviário da Inglaterra. Existe uma grande articulação para que isso seja feito. Tá? Mas é um remédio diferente. O desenho de mercado dessa turma, Europa e Estados Unidos, também faz com que eles não tenham problemas que a gente tem. Quer dizer, lá não existe o problema do GSF, porque o despacho lá é por oferta de preços. Não tem um modelo computacional que define quem vai produzir e tal, então tem uma competição inerente. Mas lá fora, a grande preocupação que existe, João, é com o que você comentou antes da queda dos preços, é com a forte reprecificação de ativos. Tá? Talvez essas 3 palavras, reprecificação de ativos, é o que esteja mais em voga, que preocupa todo mundo, porque se os preços se equilibrarem em outro patamar, vocês terem uma ideia, os preços, a maioria dos mercados europeus, está sendo inferior a 20 euros o megawatt-hora e negativos, tá? Em boa parte do tempo. Esses preços eram estimados a serem 30, 35 antes do Covid. Então, a preocupação é mais nessa linha. Aqui na América Latina, o país definitivamente que está mais adiantado nisso é o Peru, que começou um lockdown mais cedo e mais severo. A demanda no Peru caiu, se não me engano, 35%. Tá? Mas as discussões elas são também as mesmas. É como é que você traz a solução financeira
depois de exaurir os mecanismos regulatórios existentes, preservando a estrutura do setor, preservando segmentos, para depois você olhar empresas. Mas nenhum país, e finalmente respondendo objetivamente, nenhum país hoje tem um playbook do que fazer com o seu setor elétrico. Tá? Não existe uma receita de bolo que, nesse momento, 1º de abril, a gente possa levar aqui como experiência para a gente. Cláudio, você quer complementar? Não, só acrescentar, o Barroso, na experiência dele, apontou muito bem como é que o problema se configura nesses outros países, e só complementarmente acrescentar que, de fato, o problema é na origem, porque não existem 2 países com um setor elétrico semelhante. Né? São realidades diferentes, os modelos são diferentes, e agora os impactos são diferentes, e as soluções terão que ser diferentes também. A gente está atento às experiências de outros países, mas aqui tem um conhecimento bastante minucioso, disseminado, como o Barroso falou, pela inteligência coletiva do setor, que tem que ser capaz de desenhar as soluções e implementar. Eu quero ser otimista, teve até momentos de bom humor aqui nessa nossa conversa, né? Mas, enfim, ao mesmo tempo, muito realista com o tamanho do drama que estamos vivendo, e temos que ser muito serenos, né? Na hora da construção de soluções, que, enfim, não tem uma solução mágica, né? Totalmente indolor para tudo, puxa vida, achei a lâmpada, agora está tudo resolvido. Né? Mas, enfim, é com serenidade que nós vamos conseguir avançar. Claro, Paulo. Para fechar, Pimentel, seguindo com o Cláudio, né, a gente sempre tenta manter o bom humor. O Cláudio é uma pessoa muito alegre, o Pimentel também, mas é um momento de união do setor, é um momento de buscar uma solução sistêmica, é um momento que a gente literalmente tem que pensar de uma forma bastante racional, bastante madura, bastante prudente, pois a gente vai estar, ao desenhar as soluções de longo prazo, as soluções de curto prazo, definindo implicitamente as soluções de longo prazo. Então, é muita responsabilidade, calma nesse momento. Perfeito. Barroso, Cláudio, eu acho que, enfim, a gente já até extrapolou um pouco o tempo. Eu queria, antes de mais nada, agradecer a presença de vocês. Esse bate-papo foi extremamente esclarecedor, sem dúvida, né? Sempre bom contar com vocês, com os especialistas do setor aqui para abrir um pouco os nossos olhos e, enfim, queria agradecer a presença de vocês. Muito obrigado. Enfim, como você falou, é um momento de união para o setor, mas eu acho que é para tudo, né? Então, acho que é um momento de união para todo mundo nesse momento difícil que a gente vem enfrentando. A gente não sabe a dimensão dessa crise, né? Então, espero que todos fiquem bem, né? Acho que essa é a principal mensagem, seja indiferentemente do setor. Isso aí. Tá? Muito bom. Beleza, obrigado. Muito obrigado. Até mais. Tchau, tchau. Obrigado. Obrigado.